Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa noite a todos, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. E ela estava tremendo, hein, irmãos? Eu estava rindo ali, mas eu já vi ela cansada, mas eu nunca vi ela assim deixar de fazer alguma coisa por ser difícil. Que Deus abençoe ela, que sempre capacite ela cada vez mais para a obra. E nunca vai ser fácil, meus irmãos. Nunca vai ser fácil a gente subir aqui, porque Deus abençoe. Nunca vai ser fácil a gente subir aqui, porque o peso e a responsabilidade de trazer a palavra de Deus é grande. Mas eu acredito que a palavra que eu vou falar aqui hoje até mostra um pouco que alguns processos a gente tem que passar e não tem como fugir. Eu até brincava antes, a Emília me perguntou esses dias se eu gostava de pregar, né? Se eu gostava, eu falei, não, até vou para vocês, meus irmãos, eu sempre tentei fugir. Uma vez minha mãe até falou assim, mas e se for a vontade de Deus? Eu até brinquei com ela, falei, se for da vontade de Deus, Ele vai mandar a baleia me pegar e me colocar lá. E eu estou aqui. Ainda bem que não precisou da baleia, mas estou aqui. Os irmãos, a passagem básica que eu vou ler hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. Lucas 22, 31. Que diz assim: Disse o Senhor a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando, porém, você se converter, fortaleça seus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. E Jesus respondeu: Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conheces. Aí, meus irmãos, antes de entrar na mensagem, eu queria explicar um pouco esse processo aqui que Jesus fala para Pedro, que Satanás havia pedido para cirandar ele. Alguém sabe o que é cirandar? A ciranda, meus irmãos, é um processo de extração do trigo. E não sei se vocês sabem, mas a espiga de trigo, ela tem vários nozinhos, que é onde o grão do trigo está alocado ali dentro. E para extrair esse trigo, ele não sai naturalmente. É preciso ser extraído manualmente ou de modo mecânico. E para extrair esse trigo, ele tinha um processo. Ele era colocado, depois que os trabalhadores ali colhiam, né, as espigas, deixavam num canto, e ele era colocado sobre uma superfície firme, que era chamado de eira, e depois os trabalhadores vinham com algumas técnicas para poder extrair esse trigo da espiga. E eram 3 técnicas mais usadas. A primeira, eles usavam algumas varas de madeira e eles batiam literalmente em cima das espigas para que esse grão se soltasse de dentro. Uma outra técnica que eles utilizavam era um trilho de madeira. Eles colocavam um trilho de madeira com algumas pedras pesadas e colocavam os animais para arrastar sobre esse trigo que já estava ali no chão. E uma outra técnica também era usar rolos de pedra. Eles passavam com rolos de pedra ali, ou carros por cima desse trigo, para poder extrair. E nesse processo, ficava tudo misturado. A palha, o trigo e a sujeira do chão. E é aí que vinha o agricultor, os trabalhadores, com a ciranda, ou peneira, né, que era uma peneira mesmo, ou era como se fosse um garfo de madeira com uma rede, que eles lançavam para cima o trigo. E nesse processo de lançar para cima,
eles faziam isso para que o vento levasse a palha e somente o trigo ficasse, para separar a palha do trigo. Esse era o processo de ciranda. E essa passagem é uma das que eu mais gosto na Bíblia, que é uma passagem belíssima, e eu quero hoje tentar tirar apenas 2 lições dela aqui. Acredito que não vai ser muito longo, porque naquela noite, meus irmãos, na noite da última ceia, Jesus sentado com os discípulos ali, logo após ele revelar que no meio deles havia um traidor, Jesus ele olha para Pedro e, aliás, depois ele de revelar que havia um traidor, os discípulos se pegaram numa discussão sobre quem parecia ser maior entre eles. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Simão, Simão, Satanás pediu para você ir andar, mas eu roguei por vocês para que você não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. E é daqui que eu quero tirar a primeira lição. Porque qual que era a intenção de Satanás ao pedir para cirandar Pedro? Não era outra a não ser expor as fraquezas de Pedro. A intenção de Satanás ali era expor os medos de Pedro, porque Satanás conhecia muito bem a Pedro. Ele sabia dos medos de Pedro, ele sabia das fraquezas, sabia do temperamento impulsivo de Pedro. Então ele sabia que se cirandasse Pedro, talvez ele não passasse por esse processo. E a intenção dele era destruir a Pedro, porque se ele destruísse a Pedro, todos os outros discípulos também se sentiriam abalados e talvez até se dispersariam de seguir o Mestre. Mas Satanás também ele conhecia os valores de Pedro. Ele sabia que Pedro era resiliente, porque de certa forma Pedro ele tinha destaque entre os demais discípulos. Ele era como se fosse um líder entre eles. Você vai ver isso em muitas passagens ali, que ele era impulsivo assim, tanto para o bem como para o mal. E você vai ver que ele tinha destaque, por exemplo, quando Jesus perguntou: quem dizes que eu sou? E ele falou ali: tu és o Filho de Deus. Em outra passagem, você vai ver que ele próprio confronta Ananias e Safira quando eles mentiram ao Espírito Santo. Em outra passagem, você vai ver que Pedro ele desafia a própria fé quando pede para o Senhor fazer ele andar sobre as águas. Foi dele o sermão que converteu mais de 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Então, Pedro ele teve esse destaque. E, como você bem sabe, ninguém ataca pedra em árvore que não tem fruto. E Pedro, de certa forma, era perigoso para Satanás, porque ele sabia que Pedro podia ser alguém que, como nesse sermão que converteu 3.000 almas, ele fizesse um estrago, né, no inferno ali, livrando as almas. E Pedro, ele era um cristão expressivo, ele era autêntico nas suas ações, e, como eu disse, portanto, perigoso. Mas, apesar de ele ser um cristão autêntico e ter uma fé genuína, essa fé ela estava num processo de amadurecimento. Ele ainda, na verdade, não tinha se convertido plenamente. Como você vai ver, Jesus falando para ele, né, Pedro, quando você se converter, afirma os seus irmãos. Era uma fé em amadurecimento. E Satanás, se ele destruísse Pedro neste momento, como eu disse, os demais também se dispersariam. E qual é a lição, né, que eu queria tirar, essa primeira lição? O que isso tem a ver com a gente? Aí o próprio Pedro vai responder na primeira carta, no capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5,8, que diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Em outra versão está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E algo semelhante você vai ver no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6, que ele diz assim:
E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o que eu quero dizer com isso? Que enquanto a gente era do mundo, o diabo não estava nem aí para nós. A gente não fazia diferença, porque a Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. E a gente, quando faz parte do mundo, a gente jaz no maligno junto com o mundo. Porque nós estávamos mortos em pecado, antes de Cristo nos ressuscitar. Então não teria por que Satanás perder tempo com algo que já era dele, né? E, meus irmãos, o que eu quero dizer é que Satanás, ele não brinca. Ele não brinca. Ele está seriamente empenhado em destruir a sua comunhão com Deus. Ele está seriamente empenhado em destruir a sua alma. Porque ele sabe que pouco tempo resta. E ele não quer, não é à toa que a Bíblia fala, chama ele de inimigo de nossas almas. Porque o que ele quer é nos destruir. E ele não cansa, ele não vai parar. A todo momento ele vai estar tentando isso. E quando ele pede para cirandar Pedro, ele esperava que, assim como, de forma simbólica, comparando a passagem, ele esperava que, assim como aquela palha, quando é jogada para cima, ela se destaca dos grãos, ela fica aparente, ele esperava que, nesse processo de cirandar Pedro, ele colocaria exposto os defeitos de Pedro. Talvez ele achasse ali que Pedro, por não estar maduro o suficiente, não haveria frutos nele que se destacassem em relação à palha. Talvez ele achasse que se jogasse Pedro para cima, só o que restasse era falhas e defeitos. E por isso ele pediu para cirandar Pedro. E você vai ver isso que eu falei agora, que Pedro ele não era ainda maduro, porque no próprio capítulo 22 ali Jesus fala para ele: Pedro, quando você se converter, firma teus irmãos. E, ou seja, de forma notória, todos os discípulos ainda eram fracos, de certa forma. Eles não haviam amadurecidos na fé. Eles estavam andando com Jesus ali já há algum tempo, mas ainda não haviam se firmado completamente. E agora que o pastor havia sido tirado, eles eram presas fáceis para o diabo. E talvez ainda, como eu disse, não houvesse frutos neles o suficiente em relação à palha, ou em relação à natureza deles pecaminosa, o que fez com que Satanás se sentisse mais incentivado a cirandar ele. E isso me levou a refletir sobre outra passagem, que é a passagem do joio e do trigo. E eu não sei se vocês sabem também, mas o joio, ele é igualzinho ao trigo. Ele é visualmente igual ao trigo. Você pegar o trigo e o joio, você fica difícil de distinguir qual que é qual, a não ser por uma diferença. O joio, ele não tem grãos de trigo dentro. Ele é apenas palha, é um monte de palha seca. Ele é simplesmente palha, ele não tem grão. Não tem frutos. E ele chega a ser até bonito por fora, mas por dentro é vazio. E quando o joio é cirandado, ele não sobra nada. Porque, como eu falei, a ciranda é esse processo de jogar para cima. Quando o joio é cirandado, só tem palha. Então as palhas se vão e não fica nada ali, não tem grãos, não tem frutos. E no meio deles havia um joio, que é bem conhecido, que era Judas Iscariotes. Quando Judas foi cirandado e teve as suas fraquezas expostas, ele mostrou que nele só havia palhas. Ele não tinha frutos capaz de produzir, por exemplo, um arrependimento. Ao contrário de Pedro, que quando foi cirandado naquela noite em que ele negou ao mestre 3 vezes, ele prontamente caiu em arrependimento, evidenciando em si os frutos que nele havia. As palhas dele, os defeitos dele ficaram expostos. O medo naquele momento, na ocasião, ficou exposto. Mas prontamente também ele revelou que nele já havia frutos. E ele caiu em arrependimento e pediu perdão ao mestre.
Então, meus irmãos, perceba que Jesus não livrou Pedro da ciranda. Ele não livrou Pedro, mas ele fala: Pedro, eu roguei para que a sua fé não desfaleça. Pedro teria que passar por esse processo. Mas Jesus já havia rogado por ele, para que a fé dele não desfalecesse, para que ele não se abalasse, não se desviasse do caminho. E aí eu pergunto, quem aqui já não foi cirandado pelo menos uma vez na vida? Quem já não passou por uma ciranda da vida? E, irmãos, a vida vai nos cirandar. Satanás vai querer nos cirandar com autorização de Deus algumas vezes. O próprio Senhor Jesus, ele fala que ele vai nos cirandar no final de tudo. Em João, não lembro aonde, mas chama Jesus de, se eu não me engano, é joeiro, que é esse trabalhador que separa a palha do trigo. O próprio Senhor Jesus vai nos cirandar na sua volta. E nesse processo de ciranda que eu falei, né, por exemplo, quem não lembra da pandemia, né? Essa pandemia vai ser inesquecível para muitas pessoas, porque foram muitas perdas, muitas pessoas morreram, alguns chegaram a falir financeiramente, perderam seus empregos, e foi uma ciranda que realmente abalou muito. Mas aí eu te pergunto, dessas cirandas que você passou, desses processos difíceis, você saiu mais forte ou mais fraco dela? Você que chegou até aqui. Eu acredito que mais forte, porque normalmente é isso que acontece. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente acaba saindo mais forte, a gente acaba tendo uma nova visão, a gente acaba tendo experiências que faz a gente trilhar outros caminhos para até evitar aquilo que a gente passou. E nisso um detalhe que eu quero compartilhar com vocês, né, nessa alegoria que eu estou usando do trigo, porque o trigo ele só passava pela ciranda, por esse processo de debulha, que é antes da ciranda, né, que é aquele processo que eles passam com o rolo em cima, se o trigo já estivesse maduro. Porque o trigo maduro, ele é duro, ele é firme, então ele é capaz de suportar o peso do processo ali, seja o das varas, seja dos animais, ou do rolo de pedra. Ele maduro, ele é capaz de suportar esse processo. Porque o grão, quando ele ainda está verde, ele é mole, e se for colocado, por exemplo, num rolo de pedra, ele vai ser facilmente esmagado. Ou ainda, se ele passar por isso, pode ser que quando ele for jogado para o alto, o vento levar ele, porque o peso dele também é menor do que o grão de trigo maduro. E é por isso que a gente, às vezes, vê tantos irmãos se afastando da casa do Pai, se afastando da fé, porque ainda não atingiram a maturidade. Eles passaram por processos difíceis, às vezes se magoou com um outro irmão da igreja e acaba saindo da igreja, acaba se desviando, porque ainda não estavam maduros e acabam, às vezes, se perdendo. Em contrapartida, como eu disse, o grão maduro ele é capaz de suportar esse processo. E ele só fica maduro porque se ele tiver, na verdade, os nutrientes necessários para que ele amadureça, que é a mesma coisa de nós. Nós só amadurecemos na fé se a gente absorvemos o alimento necessário para que a nossa fé se fortaleça, a semelhança do trigo. E muitos de nós cristãos temos negligenciado a leitura da Bíblia. Não são poucos não, irmãos, não são poucos não. Não é incomum você ver Bíblias empoeiradas nas estantes, porque muitos de nós têm negligenciado. E com isso acontece o quê? Nós não temos o alimento necessário para se fortalecer, para amadurecer na fé. Porque a palavra vem que a fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E nós temos negligenciado a palavra de Deus. E muitas vezes, nesse processo, a gente acaba percebendo que a gente tem acompanhado Jesus de longe, como Pedro fez quando o mestre foi preso. E aqui está o grande problema, o grande perigo. Porque, como eu acabei de dizer, que esses grãos precisam de nutrientes para amadurecer. E isso me fez refletir outra passagem ainda, que está lá em João 15.
do versículo 1 ao 6. Que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Percebeu, meu irmão? A passagem aqui fala de videira, mas o processo é o mesmo. Jesus é o centro de tudo. Jesus é a fonte de água da vida que nós devemos estar conectados. Ele é o pão que desceu do céu. Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como nós vivemos longe dEle. Como a gente pode viver? A gente talvez possa até sobreviver um tempo no mundo, mas viver a gente não vai viver, porque só há vida em Cristo. A gente sabe disso, amém? Só há vida em Cristo. A gente precisa estar conectado na videira, a gente precisa estar conectado na fonte de água viva para poder viver. E como eu disse antes, você não era importante para o diabo, mas agora que você está em Cristo, que você é nova criatura, ele tem tudo para se opor contra você. E a todo momento ele vai tentar te destruir. A todo momento ele vai se opor contra você. Afinal de contas, agora você não é mais qualquer um. Você não é apenas criatura. Agora você é filho de Deus. E você tem a capacidade, não só apenas de carregar dentro de você a palavra de Deus, mas você tem a capacidade de levar ao mundo essa palavra que traz vida. Você agora é portador dessa palavra. E não só a capacidade, nós temos por obrigação de anunciar ao mundo o evangelho que traz vida em Cristo Jesus. E é por isso que o diabo ele vai querer nos ver destruído. E é por isso que o diabo vai querer nos ver abatido, sem ânimo, porque ele não quer que isso aconteça, ele não quer que a palavra de Deus chegue aos perdidos. Ele tem ódio, meus irmãos, ele sabe que o destino dele é certo, ele sabe que ele vai ser destruído, e ele se levantou contra Deus e contra toda a criatura, contra todo aquele que tem a possibilidade de adorar a Deus, ele vai tentar destruir. Ou seja, como eu disse, ele está empenhado a todo momento a nos destruir. E daqui eu quero apresentar a segunda lição. Porque mesmo ele querendo nos destruir, eu quero lembrar a vocês a palavra que o mestre falou a Pedro. Pedro, eu roguei por vocês. Satanás, ele pediu para te cirandar, mas eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Mas o que tem isso a ver com a gente, né? Afinal de contas, ele falou para Pedro há mais de 2000 anos. Isso foi uma conversa entre ele e Pedro. Será que tem a ver com a gente? Para responder isso, mais uma passagem bíblica. Está lá em João, capítulo 17, versículo 1 a 3, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nessa passagem aqui, meus irmãos, ele está fazendo uma oração pelos discípulos, por todos aqueles que seguiam ele. Mas lá no versículo 20, a partir do versículo 20, está escrito assim, ó: Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles,
para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Meu irmão, glorifica a Deus, Ele orou por mim, por você há mais de 2000 anos. Ele sabia que Ele falou, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. E aqui Ele está provando para a gente que Ele orou por nós, mesmo sem antes a gente vir à existência. Ele orou para que a gente suportasse as dificuldades da vida. Ele orou para que a gente tivesse capacidade de suportar o peso dos processos que a gente enfrentaria. Eu não estou falando que você não tem que ter fé, não estou falando que você tem que aceitar toda e qualquer situação. Você tem que continuar tendo fé e tem que continuar orando, porque Ele fala que a gente tem que se aproximar dEle, crer que Ele é galardoador, que Ele existe, que Ele abençoa. Você tem que continuar orando. Mas se não acontecer, continue crendo e continue confiando, porque Ele está conosco. Ele não vai deixar a gente ser destruído. Mesmo que a gente sofra por um momento, Ele vai estar com a gente ali, nos dando força e sustentando a nossa fé. Amém? E como Ele orou antes, Ele ainda continua orando. Ele continua orando, como está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 a 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos a Ele com toda a firmeza, ao que confessamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Jesus, Ele entende as nossas vidas. Jesus, Ele entende as nossas fraquezas. Jesus, Ele entende as nossas dificuldades. E Ele ainda está lá, com ouvidos abertos e mãos estendidas para todo aquele que se aproxima dEle. Então, meus irmãos, não tenham medo, se aproxime de Jesus, porque Ele está com os ouvidos abertos para nós. Ele não se esqueceu da gente, Ele não se esqueceu, mas lembra que na passagem que a gente deu da videira, há uma condição, meus irmãos, é preciso permanecermos nele, para que Ele esteja com nós. Não sou eu que estou falando, a Bíblia fala, se a gente não estiver nele, Ele não estará em nós, é uma condição. A gente precisa tomar essa atitude de se manter na presença dEle. Se a gente não estiver nele, se a gente não se esforçar para estar nele, Ele não estará conosco. Ele não estará conosco. Isso é fato. E esse processo de amadurecimento do qual todos nós cristãos passaremos cedo ou tarde, todos nós passaremos. Alguns em maior escala, outros em menor escala. Talvez a sua dor não vai ser igual à minha, mas todos nós algum dia passaremos por algum desses processos. Mas não se esqueça que Jesus sempre estará com você, se você estiver nele. Amém? E mesmo sendo difícil, nenhum processo é para sempre, como eu disse. Eu não preciso abrir não, mas lá em Isaías 28 está escrito assim, ó: o trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente. Ou seja, tem um limite. Mesmo você já sendo maduro, sendo capaz de suportar algumas dificuldades, isso não vai ser para sempre. Isso é um processo de amadurecimento que nós teremos que passar. Mas ela tem um fim. E isso é apenas um processo de santificação. É um processo de purificação que nós deveremos passar. Porque Deus, Ele quer que a gente chegue ao final na estatura de varão perfeito. E a Bíblia fala que Ele trabalhará em nós, moldará nosso caráter até o dia da sua volta. Então, enquanto vivemos nessa terra, a gente vai passar por alegrias e tristezas, mas nós temos que permanecer firmes no pé do Senhor, meus irmãos. Nós temos que permanecer firmes. Porque o nosso Redentor vive e no tempo certo Ele virá socorrer aqueles que necessitam. E mais uma vez, não custa lembrar, é preciso estarmos sempre no Senhor. Não se afaste dEle jamais, em nenhuma hipótese, jamais. E isso é um apelo por sua alma, por minha alma, por todos que estão escutando. Não se afaste de Cristo, porque isso é destruição na seta. Se você se errou,
se arrependa verdadeiramente, vá aos pés de Cristo, peça perdão, porque Ele estará com os ouvidos abertos para te ouvir e vai te perdoar e vai te dar uma nova vida. Porque no final, meus irmãos, quando a gente passar pela ciranda do Senhor, Ele vai nos arrebatar ao céu, assim como o trigo é recolhido ao celeiro. E Ele vai dizer para você: vinde, benditos de meu Pai, tomar por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas, infelizmente, para a palha, ou seja, para os ímpios, o final não será feliz. Serão lançados ao fogo. Então, se arrependa enquanto há tempo e glorifique ao Senhor. Amém? A mensagem é essa, pastor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade, mais uma vez, de estar na Tua presença. Pedimos a Ti, Senhor, que firme os nossos pés, ó Senhor. Pedimos a Ti que a Tua presença esteja conosco todos os dias, ó Pai amado, para que possamos glorificar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Que Tu nos fortaleça, Santo Deus amado, e nos afaste, Senhor, de tudo que desagrada a Ti, Senhor. Que Tu afaste de nós, ó Pai amado, todo caminho, Santo Deus amado, que queira nos desviar da Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos dê força, ó Pai, para suportar, ó Pai, a perseguição, Senhor. Que o Senhor nos dê força para suportar as provações, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, Senhor. E a Tua palavra nos consola, Deus. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.